Essa decisão do ministro Gilmar Mendes está dando o que falar, muitas pessoas inclusive comparando essa decisão com a PEC da blindagem, que eu postei vídeo aqui na época explicando e sendo veementemente contra. E eu quero falar então sobre essa decisão, demorei para vir aqui porque, como eu sempre faço, eu gosto de analisar a decisão na íntegra para realmente conseguir entender o que foi decidido e quais fundamentos foram utilizados. Então eu li as 71 páginas da decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão monocrática que concedeu medida cautelar para suspender alguns artigos da lei de impeachment relativo a denúncias realizadas contra ministros do STF. De todos os pontos abordados na decisão, os dois principais são a suspensão dos artigos relativos à possibilidade de qualquer pessoa fazer a denúncia de ministro do Supremo Tribunal Federal perante o Senado Federal e de depois o Senado realizar a análise da admissibilidade da denúncia por meio de maioria simples. O ministro suspendeu os artigos relativos a isso e afirmou que somente o Procurador-Geral da República pode fazer essa denúncia e que depois a votação pelo Senado tem que ser por maioria de 2/3. Ele utiliza como argumento a importância da imparcialidade, a independência do Poder Judiciário, afirma que o processo de impeachment deveria ser ainda mais excepcional com relação a ministros do STF. E, a meu ver, e com todo respeito, ele acaba trazendo mais argumentos que não têm, de fato, uma fundamentação na Constituição Federal para afirmar que esses artigos seriam inconstitucionais e que, no caso, não teriam sido recepcionados pela Constituição de 88, já que a lei de impeachment é anterior a nossa Constituição. Então, é basicamente isso, é uma decisão ainda monocrática, que ainda vai precisar ser analisada em sede de cognição exauriente por parte dos demais ministros. Eu acredito que não vai ser mantida, especialmente diante da indignação de muitas pessoas, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, eu fiz um podcast pra Valete, no perfil que eu tenho por lá, que eu sempre faço análises jurídicas, explicando exatamente toda a construção dessa decisão, exatamente como o caso chegou lá, todos os detalhes, e vou trazendo alguns trechos da decisão e comentando, parecido com o que eu faço no meu canal do YouTube, mas dessa vez por meio do podcast lá pra Valete. Então baixe o aplicativo da Valete, procura o meu perfil por lá e escute esse podcast para você entender tudo sobre essa decisão e poder debater esse assunto de forma fundamentada. Inclusive a questão da concessão da medida cautelar, que é uma medida que é concedida só quando a gente tem a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. E eu não entendo que existe nesse caso a presença do perigo da demora para que já tivesse que ter uma decisão monocrática concedendo uma cautelar para suspender artigos nesse sentido. Mas, enfim, se você quer entender melhor toda a minha análise e a minha opinião sobre essa decisão, baixe o aplicativo e escute lá. Depois me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião e se você tem alguma dúvida com relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes.